A graça e a paz que sejam com cada um, amém? Eu vou pedir para Larissa e José distribuírem o estudo que eu planejo compartilhar com vocês nessa noite. Essa questão, esse seminário que nós tivemos na semana passada foi muito bom. E eu me lembrei, quantos gostam de água de coco? Muita gente gosta, né? E eu tenho o hábito lá no trabalho de, após o almoço, saio lá do prédio onde eu trabalho e vou comprar uma água de coco. E eu peço pro vendedor ele abrir o coco e derramar o coco diretamente na garrafa. Ele faz isso. Aí outro dia eu disse para ele, você sabe quanta água tem nesse coco? Aí ele me olhou assim, meio estranhando a pergunta, né? Aí eu disse, mas Deus sabe quanta água tem em cada coco, sabia? Ele ficou assim me olhando, a gente já tinha tido algumas conversas, e eu comecei, a partir daí, todas as vezes que nos encontramos, ele às vezes já fala, quanto tem de água nesse coco? E ele estava derramando ali na garrafa. Aí eu falei assim, não sei. Aí ele, Deus não vai falar com você? Aí eu pensei e falei assim, bom, a pessoa que trabalha com coco é você. Então, a pessoa para quem ele falaria é você. Você tem já essa habilidade de lidar com coco. Então, se ele tiver que falar, ele vai falar com você. Esperando eu que ele sempre coloque bastante água na minha garrafa, né? O texto que nós vamos compartilhar é o primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Esse capítulo fala da luta que Davi teria à frente com o gigante Golias, o filisteu Golias. Eu gosto de ter paz. Quem não gosta de ter paz? Ocorre que, muitas vezes, para nós termos paz, nós temos que lutar. E, nessa narrativa, Davi iria enfrentar o gigante Golias. E tem esses dois versículos que eu gostaria de ressaltar, está aí na folha que você recebeu, o texto bíblico e o texto base. Eu vou ler, então, o texto base, porque, para mim, ele é bastante, salta aos olhos e vai nos guiar ao longo dessa mensagem, desse estudo. Diz assim a palavra de Deus: quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, este se apressou e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi, metendo a mão do alforje, tirou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Amém? Que Deus nos abençoe pela leitura da palavra de Deus. Nesse texto, aí no seu estudo, a chave do verso 48 do capítulo 17 é um verbo. Qual é o verbo? Apressou-se. Então, você tem aí a lacuna, se você tiver uma caneta, você pode preencher. As pessoas que estão nos acompanhando pela internet também podem acessar o estudo no meu blog. E você pode botar lá, apressou-se. Eu estava falando sobre ter paz, muitas vezes nós precisamos lutar. E naquele momento, Davi ao longe estava ouvindo as maldições que Golias estava lançando contra o povo
de Israel, contra o exército, e ele percebeu que ele estava ungido, ele estava confiante, e ele tinha habilidade. O pequeno Davi era habilidoso para lançar pedras com auxílio de uma funda, para enfrentar animais selvagens. Ele cuidava dos rebanhos. A célebre vitória sobre o filisteu Golias demonstraria a sua confiança em Deus e habilidade como fundeiro. Então, ele desenvolveu essa habilidade. Aí eu cito aqui, tem uma figura de Davi correndo ao encontro. Irmãos, vamos imaginar a cena. Davi sabia que tinha apenas uma chance de acertar. E é bom lembrar que no verso 16, pouco antes ele havia sido já ungido por Samuel, o profeta. Ele sabia que Deus estava com ele. E não é isso que nos impulsiona a cada dia, saber que Deus está conosco e nós podemos enfrentar nossos desafios, nossos gigantes. Não é isso que nos move a cada dia e realmente deve nos mover a enfrentar, a sonhar, a buscar coisas melhores? E Davi estava indo de encontro ao seu destino, à profecia que ele recebera. Aqui no livro de Juízes, capítulo 20, verso 16, relata a habilidade dos israelitas de manejar fundas. Você já deve ter visto alguns filmes, arqueiros, né? Arco e flecha. Mas tinha lá os fundeiros, que eram pessoas que lançavam pedras. Quem visitou Israel sabe e viu a geologia daquelas montanhas e viu a quantidade de pedras. É diferente quando a gente viaja para a região dos lagos, vê aquelas montanhas ali, Itaboraí, ou outras regiões, você vê muito mato. Mas não vê tanta pedra como aqueles montes lá. Nós fomos lá em 2012, a caravana aqui da igreja, e eu fiquei impressionado. Eu comentei com Sara a quantidade de pedras que havia na geologia. E então, o próprio exército de Israel formou um grupo de elite para lançar pedras, para derrotar os adversários. Aí eu cito que um traumatologista calculou que a força de uma pedrada para golpear o crânio teria algo de 3.000 newtons. Eu não quero dar uma aula de física aqui, mas é uma força capaz de quebrar um bloco de concreto. Se bem lançada e na direção certa, ela faria um grande estrago em qualquer guerreiro. E eles eram habilidosos. Mas eu queria, na verdade, não apenas destacar essa habilidade que Davi tinha, mas também destacar as diferenças que ele tinha com o rei Saul. O rei Saul foi escolhido pelo povo, pois a monarquia era o modelo de governo centralizador. Vocês lembram? O povo chegou para Samuel e pediu um rei. Eles queriam a monarquia, embora fosse contra a vontade de Deus. O modelo de governo que Deus indicou era participativo entre as 12 tribos. O carisma era sempre requerido para a liderança. Assim foi levantado Gideão, foi levantado Jefté, Débora, Sansão. Toda vez que havia necessidade, as 12 tribos se reuniam para levantar um determinado líder para um propósito específico. 3. Davi foi criado para apacentar ovelhas, mas foi escolhido por Deus através do profeta Samuel. Perceba, irmãos, Saul foi escolhido pelo povo, mas não era da vontade de Deus. E no capítulo 16, se você está com a sua Bíblia, você vai perceber lá, em 1 Samuel 16, verso 12 e 13, quando
Jessé apresenta seus filhos e Deus fala, ó, está faltando um. Esse era Davi, que seria ungido. E a partir daí, Davi iria ter uma história de vida para ser, então, escolhido pelo povo. Entendem? Ele já recebera a instrução de Deus, a unção de Deus, mas ainda precisava combater o gigante, ainda precisava de uma história de vida para então ser aclamado pelo povo. A unção sobre Davi reconheceu e liberou o seu carisma. Então, a unção sobre Davi liberou o seu carisma. Carisma vem da palavra grega charis. Charis significa graça. Os carismas, os dons do Espírito são graças especiais para nós, sobre nós. Davi reconheceu a soberania de Deus e escreveu no Salmo 24, 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Você pode completar aí na sua folha de estudo. O mundo e aqueles que nele habitam. Sim, Davi teria problemas diversos, pecados, mas ele estava disposto a se entregar a Deus, a servir a Deus, a fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós nos embaraçamos com dificuldades, com dúvidas, com temores, mas que, na verdade, eles querem nos afastar das bênçãos de Deus, da vontade que Deus tem para cada um de nós. E nós precisamos entender isso e saber que o Senhor está no controle da nossa vida e daqueles que nos rodeiam. Muitas vezes ficamos com o coração, quero logo, eu quero rápido, mas perceba que há todo um tempo que precisa ser decorrido para a bênção do Senhor ser completa em nossa vida. Após a morte do rei Saul, Davi toma posse de Israel. Ele unifica o reino, transfere a capital para Jerusalém e derrota os filisteus em uma sequência de vitória. Davi monta um grupo de elite de guerreiros que inspira todo o seu exército. Então, quanto às habilidades, oportunidades e propósitos, 1. Habilidades podem ser heranças genéticas ou carismas, dons espirituais, fornecidos pelo Espírito Santo, particularmente a partir de nossa conversão. É quando se dá ali o romper da presença do Espírito Santo, quando ele passa a habitar em nós de maneira permanente, então as bênçãos de Deus, a vontade de Deus começa a fluir em nossa vida. 2, Deus amplia a nossa capacidade a fim de usarmos nossas habilidades para cumprir o propósito de Deus para nós. Sim, Deus tem para cada um de nós um propósito, mas Ele quer ampliar nossa capacidade. Precisamos treinar, precisamos estudar, precisamos conhecer mais para sermos capazes de explicar a razão da nossa fé. 3, os homens oferecem oportunidades, quanto mais demonstramos as nossas habilidades. É verdade, quanto mais nós vamos mostrando, aperfeiçoando, treinando, exercitando, tá bom, ok, posso melhorar? Pode, então eu vou melhorar. As pessoas vão nos dando oportunidades, assim se dá no trabalho, assim ocorre no colégio, na igreja, em qualquer ambiente. Na medida em que nós vamos melhorando nossa capacidade, nossas habilidades, as oportunidades aparecem. E não devemos, então, pois, ficar chorando, nos labureando, que as oportunidades não aparecem. Né? Tem aquela frase, se não existe uma porta, construa a porta. Não é verdade? Ou seja, é para nós nos movermos
na direção que Deus quer, mesmo que aquilo aonde está ali não tenha uma porta. Amém? Você recebe essa palavra? 4, Deus não precisa da minha habilidade. Ele requer minha disponibilidade. É claro, se nós estamos longe de Deus e tal, nossa habilidade vai estar distante dele, estará sendo usada para outros fins. Ele vai chamar outra pessoa. Pode não ser com a sua habilidade, mas ele vai usar aquela pessoa. Então, o que ele quer, na verdade, é disponibilidade, mais tempo com ele, mais tempo em oração, mais tempo em serviço, mais tempo com a família, mais tempo falando do Senhor, da sua soberania, da sua grandeza. Durante 10 anos, Davi foi perseguido por rei Saul. E teve oportunidade, você percebe no texto aí do seu estudo, que teve uma ocasião que o rei Saul foi numa caverna e estava ali Davi, mas Davi sabia que a unção ainda permanecia sobre Saul. Então, Davi não matou Saul, porque sabia que ele era ungido. Ele tinha essa visão espiritual. O Salmo 58, verso 11, conclui: então dirá o homem, deveras, há uma recompensa para o justo. Deveras, há um Deus que julga na terra. Ele está no controle, queridos. Deus está no controle, Ele dá a recompensa, Ele olha as nossas vidas, o nosso labutar, aquilo que nós sonhamos, e Ele vai nos falando na medida em que caminhamos, para que a gente vá alinhando a nossa vida com o seu discurso, com a sua vontade. É a nossa história de vida. Conclusões. Caráter é fazer o que é certo sem ninguém estar vendo. Carismas são commodities de Deus para os homens. Essa expressão eu anotei do pastor Miles Monroe, quando ele esteve aqui em nossa igreja. Commodities são aqueles recursos naturais, petróleo, milho, soja, são aqueles recursos naturais brutos que precisam ser trabalhados, processados para o seu fim, para um determinado fim. Ninguém coloca o petróleo diretamente no seu tanque do carro. Ele precisa ser refinado e ser transformado em gasolina. Mas Deus nos dá esses carismas exatamente para nós o trabalharmos, nós o testarmos e efetivamente usarmos. Carisma sem caráter é catástrofe. Essa é uma frase bastante importante, né? E precisamos ter muita atenção, às vezes, em certos movimentos, porque, está acontecendo isso, está acontecendo tal mover. Precisa ser confrontado com a palavra, com os princípios da palavra de Deus. Senão é uma catástrofe. E, finalmente, carisma coloca o caráter a serviço do reino de Deus. Eu acho isso uma frase importante, porque você vai encontrar pessoas com bom caráter, com boa atitude, não sendo cristãs. Nós encontramos várias pessoas em nosso caminho. E às vezes encontramos alguns cristãos que não têm um caráter adequado. O carisma coloca o caráter a serviço do reino de Deus. E as pessoas que têm caráter, quando conhecem pessoas que têm caráter e têm carisma, elas são chamadas a atenção. Chama a atenção delas, porque elas começam a pesar a vida. Olha, eu tenho uma vida razoável, mas essa pessoa está me dizendo
que eu preciso aceitar Jesus Cristo na minha vida. Que diferença é essa? O que isso pode significar para mim? E ele começa a, não apenas com a emoção, mas com a razão, ir de encontro à vontade de Deus, ao encontro do Espírito Santo. É isso em que, em nosso testemunho diário, nós precisamos falar para as pessoas. Eu quero então, pois nessa noite, convidar você a pensar sobre isso, a colocar a sua vida disponível para Deus, para que Deus venha ungir a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu não sei se você já fez isso na sua casa, como o apóstolo Joaquim já nos orientou a fazer, ungir a nossa casa, consagrar a nossa casa, tudo que temos, tudo que somos. Eu não sei se você já parou nisso, em avaliar o quanto você está disponível para Deus. Talvez você esteja decepcionado, desanimado, sem forças para caminhar, sem forças para testemunhar de Jesus. Nos PGs, nos pequenos grupos, há excelente oportunidade de nós falarmos de Jesus e convidarmos as pessoas que nós conhecemos. Precisamos então pensar nessas pessoas que estão à nossa volta e nós temos vergonha de falar de Jesus, porque pensamos em perder nosso status, pensamos que aquilo vai nos prejudicar, pensamos que as pessoas vão se afastar de nós. Talvez isso venha a acontecer, algumas pessoas venham se afastar quando falamos de Jesus para elas. Mas pense o seguinte, algumas pessoas vão se chegar para Deus. E quando você encontrar um amigo que vai aceitar a Jesus, você vai ganhar um amigo que compartilha a mesma fé. Você vai trocar vários amigos que não tem fé por um amigo, ou dois, ou três que tenha a mesma fé. É diferente. A história de Davi mostra que ele sabia que tinha aquela luta e ele não temeu, porque ele tinha sido ungido. Ele recebeu a unção e ele sabia que ele poderia ser a única pessoa em Israel a vencer Golias. E a história mostrou, de fato, que ele foi capaz de fazê-lo. Você precisa colocar os seus dons à disposição de Deus. Eu quero convidá-lo a fazer nisso. Enquanto nós cantamos uma música, você vem à frente. Se é uma conversão, você vem à frente receber Jesus Cristo na sua vida. Se é pedido de unção, você quer que a sua vida seja usada por Deus, você também venha à frente. Nós vamos orar por você. Se é alguma dificuldade, algum Golias que você esteja enfrentando, se apresse e venha à frente, porque Deus vai dar a vitória a você e a sua família nessa noite. Você recebe essa palavra? Senhor, o meu desejo é te honrar com meu coração, te adorar. Com tudo que há em mim, te dou
Te dou o meu coração e todo o meu ser. Pra ti quero viver, todo o meu respirar, por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Eu queria convidar para você que está no banco, fica de pé nesse momento. Estaremos orando por essas pessoas que estão aqui à frente. Alguém que está aqui, está aceitando a Jesus ou se reconciliando com Ele, levante a mão. Vamos orar então. Nosso Deus e Pai, Tu és soberano e Tu estás acima de tudo e de todos. Obrigado, Senhor, pelas vidas que se apresentam diante de Ti. Tu sabes os enfrentamentos que eles têm à frente, as dificuldades que eles estão atravessando. Ó Pai, contempla suas necessidades e age com a Tua providência sobre eles. Ó Pai, pode ser dificuldade na caminhada, no tocante ao testemunho, à sua vida, às dúvidas que surgiram, ao medo, Senhor. Pai, remove, então, Senhor, toda dúvida, todo medo, toda vacilação, ó Pai. Ó Pai, tem pessoas aqui que estão representando outras. Sim, Pai, visita aquele jovem, Senhor, onde quer que esteja, suas necessidades, suas carências, Senhor, da Tua graça abundante. Sim, ó Pai, abençoa com grande unção os Teus filhos que vêm buscar mais de Ti, querem receber o Teu poder. Sim, ó Pai, os Teus dons espirituais, a Tua graça, Senhor, sem medida. Sim, ó Pai, derrama sobre eles graça sobre eles, graça abundante sobre sua vida, seus corações. Dá, Senhor, teu óleo, Senhor, derrama sobre suas cabeças. Ó Pai, e cura enfermidades pelo nome de Jesus, pela presença gloriosa do Teu Espírito Santo entre nós. Sim, manifesta-te, Senhor, com toda a Tua graça, Tua bondade e misericórdia sobre os Teus filhos, sobre nós e sobre Sua igreja. Ó Pai, Te louvamos, portanto, por tudo, Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Aí mesmo onde você está, Papai, obrigada pela vida do Teu filho, irmão Jair. Obrigada, Senhor, porque o Senhor faz brotar desejos novos em nosso coração. Dons novos são liberados hoje sobre as nossas vidas. Então, Senhor, que o nosso caráter cristão seja renovado em nome de Jesus. Cobre a vida do Teu filho, saúde física, emoção. Cobre a sua casa, o seu trabalho, seus filhos, sua esposa. Pai, seja hoje um dia de uma unção fresca sobre a família e sobre a vida de irmão Jair, em nome de Jesus. Pai, Te agradecemos pelos pedidos que foram colocados ali, e sabemos que o Senhor agora está ouvindo aqueles que escreveram, sejam causas, injustiças, sejam pedidos mais íntimos, seja saúde. Senhor, visita agora, visita em nome de Jesus. Pai, visita aqueles que estão recebendo notícias que os deixam atemorizados. Visita aquele casal, aquela esposa Fátima, que está sentindo tantas dores, aquele câncer na cabeça. Visita, Senhor, porque é pelo Teu amor que nós estamos aqui hoje. Senhor,
Consola o coração daqueles que estão tristes pelas perdas, pelas lutas, pelas dificuldades passadas. Senhor, visita aqueles que estão à beira do caminho, à margem do caminho, sem identidade, se sentindo talvez um nada. E o Senhor diz que Ele é valoroso, que Ele é especial. Que hoje seja um dia de ouvir a Tua voz, seja nas ruas, talvez nos hospitais, desesperançados. Senhor, que hoje seja um dia de salvação, de libertação, um dia de renovo, em nome de Jesus. Entregamos a Ti. Pai, oramos por Israel, que a Tua palavra diz que nós oramos abençoando Israel, orando pelos muros de Jerusalém. A paz viria sobre a nossa terra, sobre a nossa casa. Então oramos pela paz. A paz do Senhor invada Jerusalém de uma forma tremenda, especial. Os países ao redor, aqueles que talvez lutem tanto contra, quando o Senhor quer trazer a Tua paz. Pedimos que o Teu amor, Pai, que é imensurável, seja sobre nós, a Tua graça que é salvadora em Cristo Jesus, mais a consolação do doce Espírito de Deus, seja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a liderança dessa igreja, sobre os que estão enfermos, sobre Deus, a nação brasileira e sobre Israel de Deus, espalhado na face da terra. Assim oramos, Pai, porque nós cremos no nome que é poderoso, o nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Não saia sem cumprimentar alguém que não seja a sua família. Cumprimente alguém que você talvez não saiba nem o nome. Pergunte o nome, né, de uma pessoa que você ainda não sabe o nome hoje. Amém. Viveremos pra Ti, Senhor. Eu viverei. Eu viverei pra Ti. Eu viverei. Eu viverei. Eu viverei pra Ti. Te dou o meu coração e todo o meu ser. Pra Ti quero viver, todo o meu respirar, por onde eu andar. Faz Tua vontade em mim. Te dou o meu coração e todo o meu ser. Pra Ti quero viver, todo o meu respirar, por onde eu andar. Faz Tua